pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial. O nome dela é Camila, ela é brasileira e ela é recrutadora aqui na Europa. Então, nesse bate-papo que eu tive com ela, ela deu várias dicas, tá? Então, ela deu dicas sobre LinkedIn, sobre como procurar vagas no exterior, né? O que fazer em entrevistas internacionais. Então, nesse bate-papo que a gente teve, vai estar recheado de dicas para você que está buscando aí sua oportunidade no exterior. Então, se você está ativamente procurando emprego na Europa e está ali sem saber como as coisas funcionam, né? Como que é conduzida uma entrevista, o que os recrutadores pensam, como eles agem, então você vai ter uma ideia, tá? Ela dividiu várias dicas aqui muito preciosas com a gente, realmente do outro lado, né? O que a pessoa que está recrutando, o que eles buscam, né? Como que eles pensam e como que eles trabalham. Então, se você precisa, né, dessas dicas, se você está aí buscando por uma nova oportunidade de trabalho, você não pode perder essa entrevista. Então, te vejo lá. E em termos, se a gente comparar assim o LinkedIn com o currículo e com o cover letter, né, que aqui é muito utilizado, principalmente aqui na Holanda, existem pontos que você recomenda ter em algum lugar, não ter no outro? Como que o brasileiro que não está acostumado a fazer esse cover letter, ou ele que tá, uma pessoa que está transicionando, às vezes está em Portugal, está vindo aqui para a Holanda, está na Inglaterra, está vindo para cá, como que ele pode fazer um cover letter que cubra, vamos dizer assim, para uma vaga internacional, né? Porque às vezes tem muitas exigências locais, né? Mas uma pessoa que está aplicando para vários países, vamos dizer assim, como que ele pode fazer, alinhar essas três coisas e o que tem que ter, que é imprescindível que tem em cada um deles? Eu te diria que o LinkedIn é um pouco mais amplo, né, do que o currículo. O currículo já é... O LinkedIn é a porta de entrada. Então, é onde é a primeira visão que a gente tem do candidato. Então, nesse caso, a gente precisa encontrar nesse LinkedIn, nesse perfil, nós precisamos encontrar a experiência com aquela vaga. Primeiro. Segundo, o currículo. O currículo já pode ser um currículo mais detalhado. Existem algumas, por exemplo, falando de tecnologia, ou de outras profissões também, que algumas pessoas trabalham por projetos. Sim. Então, seria fazer um anexo com os projetos. Isso pode ser colocado no currículo também. Talvez não no corpo do currículo, se são muitos projetos, mas no final fazer um anexo dos projetos para que o entrevistador também possa ter esse tipo de visibilidade da experiência do candidato. Um portfólio online, alguma coisa assim, né? Ser um designer, uma coisa mais... Depende muito da... Eu sei que muita gente de tecnologia está vindo, né? Eles têm também outros tipos de ferramentas que eles utilizam, aí já são mais tecnológicas, e aí já vamos... A gente já entra num outro mundo completamente diferente. Fora do tradicional. E a cover letter, mais que nada, é onde você demonstra um pouco a sua intenção, né? Nessa vaga. E aí é quando eu repito um pouco do que eu tinha comentado, que é a questão de ser muito profissional. Aí é quando precisa ser muito profissional, as intenções, qual é o que você acha que você vai alcançar, né, ocupando essa nova posição, o crescimento que você busca, isso é muito importante demonstrar na cover letter. É um passo lógico, né, assim, profissionalmente, né? Eu vejo isso muito também. Às vezes as pessoas, elas querem fazer uma coisa que não tem lógica profissional, né? Você sair de A a Z, porque eu quero, mas aquilo ali tem que ter né? Você tem que ter da onde você está saindo para onde você está indo, eles têm que entender isso também, né? Porque às vezes a pessoa não é nem que ela não tem habilidade, mas se o recrutador não entende, né, o porquê daquele movimento, se ele fica na dúvida ele vai com o outro, né? Que ficou mais claro. Eu sempre falo para os meus alunos, nunca deixa as pessoas na dúvida. Tenta ser bem... O brasileiro, a gente tem essa coisa, né? Não sei o que ele vai pensar. Aí você fica tentando adivinhar o que a pessoa vai pensar e não responde o que a pessoa pergunta. E a pessoa fica na dúvida. Sim, nós brasileiros, nós damos uma volta muito grande para chegar onde nós queremos chegar. E essa é a grande falha. Né? Não, e ainda mais quando tem que falar outro idioma. É mais complicado ainda.
é mais complicado. Por isso também é fundamental se preparar em inglês para a entrevista. Preparar respostas, perguntas e respostas que o entrevistador pode fazer, preparar em inglês. Posso dar o meu exemplo? Eu faço muitas entrevistas por dia, né? Posso dizer que eu estou super acostumada. E, obviamente, quando foram me entrevistar, eu passei por todo o processo que qualquer candidato passa. Eu fiquei nervosa, eu passei o fim de semana inteiro preparando todas as perguntas que eu pensava que eles poderiam fazer, preparando tudo em inglês, porque é uma grande dificuldade que a gente tem com um idioma que não é o nosso idioma nativo, é improvisar. Sim. É muito complicado improvisar em outro idioma, muito complicado. Então, o ideal para se preparar para uma entrevista é fazer uma lista de todas as perguntas que você acredita que o entrevistador pode fazer para você naquela entrevista. E todas as respostas possíveis. E das suas respostas, quais são as perguntas onde eles podem ainda retrucar. Então, esse exercício, quando ele é feito em inglês, quando eu fui para a entrevista, né, em inglês, eu fiz isso. Eu preparei todas as perguntas, todas as minhas respostas, e eu pensei onde eles poderiam ainda retrucar as minhas perguntas. Então, foi toda uma preparação em inglês com o professor, ainda que eu já falasse inglês. Eu fiz aulas para me preparar para a entrevista, porque eu sei que é tão difícil improvisar num idioma que não é o idioma nativo, que é necessário estudar. E por mais que você fale inglês muito bem, na hora da entrevista, com o nervosismo, né, com as perguntas que os entrevistadores fazem, que a gente nem imaginava que eles podiam perguntar, o melhor é se preparar. E eu particularmente me preparei com um professor também para a entrevista. E eu sempre falo com os meus alunos, assim, uma coisa que para eles sempre praticarem, né? Que é você falar a mesma coisa de várias formas, porque a maioria das pessoas, quando elas têm aquela sensação, nossa, eu travei, eu não sei o que eu vou falar, é porque você está ali memorizando um textinho, né? Ele está indo numa estrutura, mas se você esquecer uma palavra, aí te dá aquele branco. Mas se você praticar, né? Falar a mesma coisa de várias formas, mesmo se a pergunta às vezes é meio envesada, né? Às vezes é uma pergunta tão direta, você tem como contornar a situação, né? Exato. Mas se você só ficar no script, ele é muito complicado. Na hora você fazer toda essa análise que você tem que fazer, né? Você ter esse raciocínio tão rápido e responder, né, de uma forma profissional, calma, organizada e sem se atropelar, né? Porque a pessoa tem que entender o que você está falando também, né? Tem que ser uma história que faz sentido para o recrutador. Por isso é importante quem tem a oportunidade e estiver se preparando para a entrevista, também preparar com um professor em inglês. Até porque é a maneira de se soltar, é a maneira de conseguir pensar em várias respostas, pensar em várias perguntas, enfim, desenvolver mesmo, né? E as pessoas elas sempre me perguntam muito, assim, essa questão do inglês. Qual que é o nível? O recrutador, ele avalia o inglês do candidato, assim? Qual que é o nível aceitável para a pessoa conseguir passar para um posto, né? Ir para as próximas fases no processo seletivo internacional? Você está concorrendo com o mundo inteiro, né? Como a vaga é aberta, assim, para empresas internacionais. Depende, eu vou te responder. Depende da vaga, depende da empresa. Então, o nível mínimo é um nível avançado, porque sem um nível avançado, eu não sei quais são as... O C1, C2, né? C1, C2, que tem B1, B2 é mais intermediário, né? Depende. Existem vagas de tecnologia que um B2 é suficiente. Mas isso já são as vagas de programador, onde essa pessoa não tem que se relacionar tanto internamente na empresa, mas para qualquer uma outra vaga, um C1,
O mínimo. Não vou dizer que a pessoa não tem que tentar. Se tem um B2, tenta. Mas um C1 aí já é um pouco mais garantido, né? Mas um B2 é que também depende. Um B2 para um brasileiro é um nível alto, porque nós brasileiros, pelo que eu percebo quando eu converso com pessoas de outros países, nós temos facilidade de aprender porque são muitos sons que o nosso idioma tem. Sim. Então, um B2 para uma outra nacionalidade, talvez não seja o mesmo nível que um B2 para um brasileiro. E quem chegou no B2, ele é o que eu sempre falo para eles, né? Se você, né, deu um passo, quando é o segundo, é o terceiro, é o quarto, que as pessoas, elas estacionam, né? Elas aprendem ali, isso aqui dá. E no Brasil não é um país muito internacional, né? Eu acho que aqui a gente vê com mais facilidade essa mobilidade, né? No Brasil é um pouco assim, um dia eu vou precisar, só estou respondendo um e-mail, mas na hora que você precisa para uma reunião, você precisa, né, explicar coisas na área de tecnologia, a gente fala de muita abstração, né, de projetos, coisas que não existem, você tem que debater uma coisa que não existe, tomar uma decisão sobre aquilo, né? E aí já o grau da comunicação, a sua comunicação tem que ser exata, né? Porque você não pode falar, né? É bom, é ruim, é isso, tchau, né? Até a próxima. Você precisa explicar as coisas com certo detalhe, né? E de uma forma que pessoas de outros países também, independentemente, né? Se é um americano, se é um australiano, se é um inglês, de uma forma que todo mundo entenda, né? Tem que ser um inglês global, né? Aqui em Praga, as empresas multinacionais que estão aqui agora, por exemplo, a Johnson & Johnson tem 1.000 pessoas trabalhando aqui, 600 pessoas são estrangeiros. Nossa, mais então o idioma é inglês. É fundamental. E tem brasileiros aqui, tem gente do mundo inteiro trabalhando aqui. É fundamental. Para conseguir várias pessoas me perguntam também. Eu tenho nível de inglês básico e quero ir trabalhar na Alemanha. Aí a minha pergunta é, mas como que você vai se comunicar em alemão? Vai trabalhar, né? Se comunicar. Tem que ser em inglês. Então, o inglês, na verdade, é requisito básico. Não é um plus, como outros idiomas, né? É um requisito básico hoje em dia para conseguir trabalhar na Europa. O nível de comunicação, né? É o que eu falo para os alunos, né? Você não tem... Às vezes as pessoas ficam focadas, eu quero aprender inglês, fazer um cursinho. Não é fazer um cursinho, não é aprender inglês, é você se comunicar. É as pessoas, você, né? Você exercer a sua função, né? A sua profissão em outra língua. É um outro tipo de abordagem, né? Não é aquela sua abordagem de, eu vou para aula, faço um exercíciozinho, volto para casa e pronto, né? Tá tudo certo. Você vai, né? A sua reputação, a sua carreira, né? Você precisa dar resultado, você precisa liderar pessoas, você precisa, né? As pessoas precisam confiar em você, né? Acho que mais do que tudo é questão da confiança, né? Se você não consegue se comunicar, como que as pessoas vão confiar que você pode executar um projeto, você pode exercer qualquer função dentro de uma empresa, né? Se você não consegue comunicar isso para eles. Não, sem dúvida. Durante a entrevista, o entrevistador vai analisar se o nível de comunicação dessa pessoa é um nível de comunicação aceitável para ela estar trabalhando numa equipe internacional. Isso é básico. Eu conheço pessoas que tiveram bastante dificuldade de se incorporar porque não tinham um nível de inglês suficiente, mas também vi muita facilidade para aquelas pessoas que tinham um nível de inglês alto. Até porque em determinados países os próprios locais não têm um nível de inglês alto. Uhum. Então acaba sendo mais um ponto favorável para o brasileiro que quer vir trabalhar numa empresa multinacional. Porque às vezes uma pessoa local não vai ter o nível de inglês tão alto e eles precisam, para várias vagas, pessoas que tenham um nível de inglês alto para trabalhar de maneira transversal com outras equipes dentro da própria empresa.
acaba tendo mais oportunidade, né? E como que você vê essa questão, assim, da oportunidade, né? Porque eu vejo que, às vezes, no Brasil, até mesmo brasileiro, às vezes, que está aqui na Europa, às vezes está no subemprego, às vezes, por essa questão da comunicação, né? Ainda o inglês não está no nível que eles gostariam que estivessem. E, às vezes, tem gente que nem aplica, né? Ela já fala assim, não, eu não vou conseguir, é muito difícil. Como que você vê essa questão da transição de carreira e da oportunidade mesmo do brasileiro real mesmo de entrar no mercado de trabalho internacional, trabalhando na sua área que você, né, que você estudou, que você tem experiência? Não, a possibilidade é real. Eu estou aqui, tem outros brasileiros trabalhando na mesma empresa que eu, trabalho atualmente. Outros brasileiros que também eu ajudei, alguns que já estavam na Europa e eu acabei conseguindo ajudar eles prestando um pouco de consultoria, conseguir com que eles encontrassem trabalho. Oportunidades tem várias. É questão da pessoa também ser um pouco audaciosa e aplicar. Acha que o inglês não é suficiente? Aplica. Aplica porque é um treinamento. Uhum. É um treinamento ir para a entrevista. Não é a primeira entrevista. Talvez encaixe perfeitamente na primeira entrevista, a pessoa já entra na empresa. Isso pode acontecer. Eu tive sorte. Eu fiz uma entrevista e deu certo. Mas e eu sempre falo para as pessoas, entrevista é treinamento. Você vai para uma entrevista, você aprende a sair, né, a responder o que o entrevistador está perguntando, aí você vai para uma próxima entrevista e vai pegando o jeito de fazer entrevista. Porque quem está acostumado a fazer entrevista só no Brasil e de repente faz entrevista com um alemão, o impacto brusca, né? Não, o impacto é muito grande. Se você demora para responder a pergunta, não é objetivo, não conta os resultados, tá fora. Já perdeu ali, né? Sim. E o que eles buscam, essas empresas? Você que passou por essas grandes empresas bem internacionais, hoje em dia, que tipo de profissional essas empresas elas estão buscando? Olha, tecnologia é impressionante. A quantidade. Existem empresas aqui na Europa que sabem que o mercado brasileiro é um bom mercado porque existem muitos profissionais preparados. Cheio de engenheiro técnico, é uma coisa impressionante, né? E o brasileiro não vê isso. Eu falo, gente, não vê. Não entendo, né? É como se eles vão diretamente no Brasil, porque sabem que são profissionais qualificados, que têm disponibilidade, que estão interessados. Então, é um país que tem boa visibilidade, cria um bom impacto, né, para as empresas estrangeiras em relação aos perfis de tecnologia. Também perfis de engenharia, são perfis bem interessantes. Conheço uma brasileira também que está trabalhando na mesma área que eu, trabalhando com consultoria, com recrutamento e seleção na Alemanha. RH tá bombando, né? Tem bastante. Aqui na Holanda tá vendo tô vendo no LinkedIn, assim, tá vendo uma galera de RH, né? Que não era tão comum, mas agora tá vindo bem, bem forte, né? Tanto na parte empresarial, quanto na parte trabalhando para empresas também, né? Sim, justamente, principalmente na área de recrutamento, porque uma vez que você fala mais de um idioma, você pode buscar no Brasil, fazer uma busca na Espanha, fazer uma busca em Portugal, e cada idioma vai acrescentando um pouco mais vai acrescentar, cada busca vai... Me perdi. Não, facilita, né? A expansão, né? Você pode atuar em vários mercados, né? Sim, totalmente. Faz total sentido. Deixa eu ver. Eu acho que eram só essas perguntinhas mesmo que eu tinha. Tem alguma coisa que você gostaria de dividir para não tomar muito do seu tempo, né? A gente falou que seria uma meia horinha. Tem alguma coisa mais que você gostaria de dividir com os brasileiros, ou as pessoas que vão estar assistindo a gente aqui? Você poderia estar dando de dica essa pessoa que quer transicionar de carreira, que esteja aqui na Europa, em algum outro país, né? Na Austrália também tem bastante aluno lá.
ou as pessoas que estão no Brasil que têm interesse em ter carreira internacional, como elas poderiam se preparar para Sim, essa jornada? sim. Primeiro de tudo, prepara bem o LinkedIn, prepara bem o currículo, a cover letter, prepara um discurso estruturado para uma entrevista e aplica. Um bom inglês, né? Um bom inglês é fundamental. Na verdade, um bom inglês é básico. Não, um bom inglês é básico para buscar oportunidade profissional na Europa. E aplica. Aplica porque tem muita oportunidade profissional aqui. A Europa está abrindo as portas para os brasileiros e eu acho que é uma boa oportunidade agora. É um bom momento, né? Eu senti isso também. Já estou aqui, não sei quando você veio para cá. Eu vim a segunda vez, a última vez eu vim em 2014 e eu senti esse movimento, assim, falei assim, gente, nossa. Antes não era tão comum, né? Você vai para uma empresa, tem um brasileiro, assim, mas você vai vendo que agora você entra nas empresas, começa a trabalhar, tem um monte de brasileiro já lá. Tem um Principalmente, monte. eu trabalhava, assim, fazia vários. Às vezes você tem reunião com times, né, de tecnologia, assim, é brasileiro trabalhando para a empresa da Inglaterra, que está no Brasil, na Rússia, tudo quanto é lugar. E o mais interessante é que tem brasileiro em posições altas nas empresas. Sim. Isso é o mais Tecnologia. interessante. Sim, tem E foi uma brasileiro. ascensão rápida, né? Não sei se você sentiu isso, mas eu senti que foi um movimento muito rápido, assim, desde a partir de 2015, 2016, assim, até hoje, eu achei que o negócio escalou numa velocidade que, quando você olha para trás, você fala, nossa, gente, não era tão fácil, né? Assim, se você olhar alguns anos atrás, né? Você fazer não era tão fácil, mas hoje parece que se regou, você falou. E tem que aproveitar porque vários países estão dando visto também para brasileiro. Algumas empresas, principalmente na Alemanha e na Holanda, as empresas estão dando visto para os brasileiros em tecnologia que querem vir para a Europa. Então é um bom momento mesmo. É uma janela de oportunidade, né? Porque daqui a pouco, né, esse pessoal também já começa a oferecer treinamento, outros países começam a entrar e o mercado começa a ficar mais competitivo. Mas eu vejo que esse movimento realmente ele tem favorecido bastante, né? Bastante gente, assim, e sempre tem como você falou, uma boa visão. Às vezes o brasileiro tem essa sensação de, não, as pessoas não vão me valorizar, né? O brasileiro não é bem visto, a mulher brasileira não é bem vista. É muito pelo contrário, né? Pelo contrário, hoje as empresas estão valorizando muito os brasileiros, que são profissionais qualificados e acho que agora mesmo é esse momento de tentar, de correr atrás, de se preparar e tentar entrar em alguma dessas empresas internacionais aqui na Europa. Que ótimo. Obrigada, Camila. Foi uma excelente bate-papo que a gente teve. Se você quiser também deixar o seu contato, se você prestar, não sei se você presta assessoria, né, para profissionais, os meus alunos, via de regra, eles estão nessa situação de transição de carreira, uns vindo aqui, outros já estão aqui. Então, se você quiser deixar os seus detalhes para contato, deixar algum e-book, ou só o seu nome, o seu LinkedIn, algum cartão, alguma coisa assim, eu posso colocar os seus detalhes no vídeo, se você quiser. E aí, as pessoas que tiverem interesse, né, os alunos que tiverem interesse, eles podem entrar em contato com você, se precisar de uma assessoria, que seria excelente, né? Eu vou passar para você, eu tenho uma página no Facebook, e tenho uma página no LinkedIn, que é onde eu estou centralizando mesmo. Sim. E aí as pessoas acabam me buscando através dessas páginas e tirando dúvidas. Então eu posso te passar o nome dessas páginas, dos dois grupos, e aí as pessoas podem entrar em contato. Sim, passa assim, que aí se você
tiver algum tipo de serviço que você oferecer, acho que isso é uma coisa que se encaixa muito com o que as pessoas têm buscado, principalmente, né, para você ter esse conhecimento enorme no mercado internacional. Ser brasileira, então você consegue dar um feedback, né, mais preciso, né, que às vezes a gente fala com RH estrangeiro, eles não sabem como a gente pensa, né? Então eles acabam ali, um feedback deles não ajuda muito, né? Sim, é verdade, totalmente. Porque eles não entendem a perspectiva que o brasileiro pensa, né? Então é muito interessante. Nossa, mas muito obrigado, foi ótimo, dicas valiosíssimas. Contar que às vezes é um detalhe. Teve uma pessoa que ela estava ela estava migrando ela estava fazendo a parte ela era designer e ela queria migrar para User Experience, Interface Experience. Uhum. E aí ela tinha o LinkedIn dela como estava e não conseguia trabalho, não conseguia. Ela me chamou um dia e falou: Camila, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Tive uma conversa com ela de meia hora, expliquei para ela tudo que ela tinha que mudar no LinkedIn dela, super direto, assim, falei: olha, aqui você tem que mudar isso, expliquei. Não deu 2 meses, ela recebeu 3 ofertas. 3 ofertas diferentes. 3 ofertas diferentes. Então, às vezes é um detalhe tão pequenininho para a gente, para nós que somos recrutadores, é uma coisa tão simples que faz toda a diferença. Porque para quem está buscando é um ponto cego, né? A pessoa está tentando ali, mas ela não sabe o que do outro lado a outra pessoa está buscando, né? Porque esse meio de recrutamento é um pouco fechado, né? Nas empresas eles não abrem, né? Eles não falam assim, falam internamente, né? Na empresa, quando você trabalha na empresa, você sabe. Mas depois que você saiu da porta ali para fora, acabou, ninguém fala nada. Não, só aplica, entra lá no site, aplica, tá lá. Mas a gente sabe que não é assim, né? Que existem outras coisas por trás, né? E coisas que são mais essenciais, outras não. Mas é muito bom ter um olhar de uma pessoa que está dentro da indústria, está atualizada e realmente vai conseguir explicar de uma forma que a pessoa entenda também, que ela consiga, né, tomar ali fazer o que tem que fazer e conseguir as oportunidades para não perder, né, gente? Porque daqui a pouco o mercado muda, né? Essa onda passa, vem outra. Tem que aproveitar, porque agora é nosso momento. Agora é o momento dos brasileiros. Agora é o momento de se preparar, aplicar para as vagas e vir para a Europa morar aqui.